Boa noite a todos. Que nesta noite nosso meigo Senhor Jesus possa nos auxiliar, concedendo-nos a sua paz. Quando Jesus pronunciou a palavra amor, as hostes espirituais da terra estremeceram-se. Vibrou de maneira incomum o mundo que nos envolvia fora do mundo material. Os espíritos missionários, venerandos, exultaram e cânticos sublimes e inimagináveis foram entoados quando Cristo pronunciou a palavra amor. E Ele disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, deixando-nos um modelo de amor que nunca será substituído nos destinos deste planeta. O amor, como Ele nos ensinou e viveu, não será alterado de forma alguma, em tempo algum, por ninguém. E Ele então, na sua mensagem, em todos os seus ensinamentos, conduz-nos à vivência desse sentimento. Quando nós analisamos o amor pela ótica humana, vamos encontrar pensadores materialistas e pessimistas que dizem que o amor é indispensável nas relações, ou melhor, que o amor é dispensável nas relações humanas. E chegam ao absurdo de dizerem que é melhor não conviver. Assim pensam os filósofos materialistas, aqueles que enxergam no homem apenas uma máquina de fruir prazeres, de experimentar sensações, e que cessada a vida orgânica, cessa tudo. Então, para que sacrificar-se por aquilo que traria uma vida de partilha, de dedicação, de sacrifício, para nada, logo depois do túmulo? Este é o pensamento dos filósofos, dos pensadores materialistas e dos pessimistas, contrariando completamente o pensamento do Cristo a respeito da vivência humana, onde Ele nos pediu que amássemos também o nosso próximo como gostaríamos que nos fosse amado. Que nós pudéssemos estender o nosso sentimento abrigando o outro junto ao nosso coração e dizendo ao contrário do que os materialistas pensam, que só vale a pena viver se for para amar, senão a vida não tem qualquer sentido. Se nós não tivermos afetividade, se nós não tivermos amor, se nós não tivermos doação, partilha, cuidados para com o semelhante, para com o outro, a vida não tem qualquer sentido. Para que a vida tenha sentido, temos que adotar esse modelo insubstituível que nos deu Jesus, que é o amor, como Ele nos ensinou. Existem aqueles que dizem assim: eu só vou amar quando encontrar minha alma gêmea. E os espíritos venerandos dizem que a alma gêmea é aquela alma que se destaca pelos ideais de auxílio geral, ampliado ao semelhante, e não particularizado. Mas o homem, no seu egoísmo, no seu orgulho, ele acha que ele vai encontrar alguém que vai suprir-lhe as deficiências afetivas, trazendo-lhe a plenitude que ele busca em relação à vida, não pelos seus esforços, mas essa plenitude virá do outro, é o outro que vai ter que me dar. Sou eu que vou encontrar um ser que foi criado por Deus, que é gêmeo comigo, espiritualmente falando, que vai me completar, transferindo para a divindade e para o outro a responsabilidade da sua felicidade. É um grande engano, porque as almas que se traduzem como chamadas almas gêmeas, na verdade são espíritos que se destacam pelo amor geral, pelo amor ampliado, porque já não tem mais necessidade de uma desfrutar da presença da outra, porque já se amam, já compartilham de um sentimento sublime e podem assumir obras
para o bem da humanidade, e não uma obra para com a outra. Por que nós temos tantas necessidades entre nós e reencarnamos para nos unir de maneira particular ainda? Porque temos grandes acertos para fazermos uns com os outros e sentimentos para desenvolvermos uns com os outros, reconquistas a serem feitas, realinhamento do afeto perdido ou a devolução de um amor que foi oferecido e não foi recompensado, não foi gratificado. Geralmente, os sentimentos que conduzem ao amor, eles não são sentimentos mágicos que aparecem no nosso coração de um dia para o outro. Eles precisam do aprimoramento no tempo e ao longo do tempo, mas precisam do nosso interesse, da nossa dedicação. Amar o próximo não é uma tarefa tão fácil assim. Propor-se a ela é o grande segredo da felicidade. Porque quando nós nos propomos a viver com nossos irmãos nos campos da afetividade, nós começamos a nos corrigir, começamos a alterar profundamente quem somos, modificando sentimentos de egoísmo, de vaidade, de orgulho, que vão lentamente perdendo a força de domínio sobre nós. Mas não é fácil, porque como já dissemos, a gente sempre acredita que vai encontrar, em qualquer âmbito que seja na relação afetiva mais próxima, seja na amizade, seja na religiosidade, nós vamos encontrar aqueles que vão fazer por nós, que vão nos amar, que vão nos dar conforto para que a gente viva bem. Então a gente chega num grupamento religioso, chega para ser acolhido. E claro que esse é o dever de todos nós. Uns acolhermos os outros. Mas, na verdade, deveríamos chegar e dizer: o que é que eu posso fazer para auxiliar aqui, neste âmbito de trabalho cristão? Onde os meus sentimentos podem ser compartilhados, eu posso auxiliar de alguma forma. Mas a gente chega na tentativa de que aquela ambiência que nos envolve nos traga alguma coisa. A priori, ou em primeiro plano, isso funciona, porque nós nos sentimos bem, nos sentimos envolvidos pela espiritualidade do lugar, nos sentimos envolvidos pelas pessoas, mas tão logo passe esses momentos iniciais, nós caímos na rotina, na mesmice e no marasmo que nos trouxe aqui, ou em qualquer núcleo religioso. Porque o que nos falta continua faltando. Nós precisamos exercitar esse sentimento. E ao encontrarmos um grupamento de afinidade, verificarmos como é que o nosso coração pode se envolver com o semelhante, e a gente pode então começar a treinar o afeto, treinar o amor, treinar a sensibilidade embotada de nossas almas, que é o que nos faz sofrer e nos faz sentirmos tão vazios. Para isso, Jesus deu o modelo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aquele amor desprendido que não depende do que vem do outro, mas depende do que nós fazemos, daquilo que nós damos, das coisas que nós empreendemos. São elas que vão nos dar tranquilidade, nos dar afetividade. Quanta gente diz assim: ora para mim lá, vocês não podem orar para mim? A gente pode até orar. Mas se você não fizer a sua parte, o teu sentimento não vai ser treinado, ele não vai ser exercitado. E se ele não entrar na dinâmica da vivência humana, ele não vai ser desenvolvido. E nós vamos padecer sempre da mesma afasia, da mesma agonia, das mesmas aflições. Que é a falta do amor em nós, não da falta do amor que nós tanto reclamamos, que é aquele amor que a gente não recebe. Achamos que não temos os amigos que nós gostaríamos de ter, achamos que não temos o lar, o afeto daqueles que estão ao nosso lado como nós gostaríamos. Na religião também não recebemos exatamente o que nós esperávamos, e assim por diante. E vamos transitando nas faixas da nossa fragilidade, da nossa fraqueza. Esses sentimentos, eles precisam de aprimoramento, e nós precisamos investir neles, colocando-nos à disposição para trabalhar o sentimento, senão ele não vai nascer. E quando esse sentimento se aprimora, em qualquer campo da vida, a pessoa tem força para fazer qualquer enfrentamento. Qualquer dificuldade torna-se possível de ser superada quando se aprimora o sentimento. E não é preciso muito, não. Quando a gente dá alguns passos na melhoria do nosso sentimento, a gente já se vê bem melhor.
e aceitando e fazendo coisas que antes a gente não fazia, compreendendo situações que antes a gente não compreendia. Eu ouvi de uma mãe que trabalhou muitos anos nas atividades espíritas. Ela disse assim: Deus não podia ter me traído. Justo eu que sempre o amei. Deus não tinha o direito de levar o meu filho. Ele me traiu. Por isso eu estou muito magoada com ele. E naquele instante, nós verificamos nessa fala desta pessoa, com todo o respeito à dor, sem dúvida alguma. Ninguém está desmerecendo ou diminuindo a dor de um coração de mãe que entregou o seu filho para a desencarnação. Não é fácil para ninguém, claro que não é. Não estamos diminuindo isso. Mas acreditarmos que Deus nos traiu gratuitamente, roubando-nos um ente querido, isso demonstra a grande fragilidade que nós ainda temos em relação ao amor verdadeiro. Porque se por um lado não podemos deixar de sofrer, de sentir a dor, por outro lado, se o nosso sentimento for um amor verdadeiro mesmo, a Deus principalmente, que nós dizemos amar, nós vamos nos sentir amparados por Ele. E vamos, ao contrário de acusá-lo de ter nos roubado o filho ou o ente querido, a gente vai dizer: Senhor, me ajude a enfrentar essa dor da partida do meu filho. E não nos revoltarmos contra Ele. Quantos espíritos na face da terra se revoltam contra Deus porque as coisas não são como gostariam que fosse? Isso é a falta do alto amor, do amor a si mesmo e o amor a Deus. Esse amor não é verdadeiro, é um amor frágil ainda, que é passível de ser desenvolvido. Nós precisamos trabalhar esse amor. E entregar alguém para a desencarnação não é um capricho divino. Nós não conhecemos a história daquele espírito que está indo embora, que está partindo. Não sabemos a história dele. Não sabemos o porquê que ele está, nesse momento, voltando para casa. Ele estava aqui conosco, mas não nos pertence. Não pertence à nossa vida humana. Ele pertence à nossa vida de relação espiritual, mas não à vida material. Como nós também poderemos voltar para casa a qualquer momento. E isso não é um capricho divino para que a gente fique revoltado com Deus. Deus me traiu. É um grande engano nosso acreditarmos que Deus nos traiu roubando-nos o ente querido. Mas se nós o amarmos verdadeiramente, se esse amor a Ele for verdadeiro, nós vamos pedir ao contrário, vamos pedir a Ele que nos dê forças para suportar e superar aquele momento da partida do coração querido. E também pedir forças, a gente não faz isso. Deveríamos pedir forças todos os dias a Deus para que aqueles que convivem comigo também aceitem a nossa partida. Que nós também podemos partir a qualquer momento. Que nós devemos pedir com muito amor a Deus, para que esses corações que estão ao nosso lado, que eles compreendam que tanto nós quanto eles, a qualquer momento, podemos voltar para a vida espiritual. E respeitar essa partida, essa ida, é um ato de amor. É um ato de amor nosso. E aqueles pais, por exemplo, que têm que partir cedo, deixando os filhos pequeninos. Imagine a prova dessas crianças, desses filhos, cujo pai tem que ir embora cedo, e a mãe também. Quantos acidentes ceifam a vida de pais, ou do pai, ou da mãe, ou dos dois. E o espírito se vê aqui na existência, na encarnação, à mercê do amor de outros, que não são seus afetos diretos, para que cuide da sua trajetória. Por isso Deus nos ama menos? Não. De forma alguma Deus nos ama menos. Esses são os nossos dramas que Deus nos ajuda a passar. São as nossas fragilidades que Deus coloca na conta da vida para que nós acertemos com bastante carinho, com bastante alegria, a parcela que nos é própria. A Terra é um mundo de provas e expiações, onde as lágrimas graçam por toda parte. Existe muita alegria, muitas coisas boas, mas também as lágrimas graçam por toda parte. E são os nossos dramas, não são caprichos de Deus para conosco. Jesus disse: o Pai é bom, Deus é justo e bom. Então Deus jamais infligiria dor às suas criaturas só para vê-las gratuitamente sofrerem. De forma alguma. Tudo tem uma resposta, tudo tem uma razão de ser, que nós não compreendemos agora. Compreendemos assim,
na sua conceituação maior, que nada acontece por acaso, sem dúvida. Mas o drama particular daquele que está vivendo uma dor muitas vezes extrema, ou uma dor extremada, por uma doença, por um problema moral, que nós muitas vezes só podemos ficar perto e abraçar e orar junto, mais nada, não dá para fazer muita coisa. Esses são os nossos dramas, os dramas que nos envolvem na existência, no momento que nos trouxe à Terra, para que nós possamos nos alinharmos com as leis divinas por amor e não pela dor. A dor, infelizmente, é um recurso chamado consequência, não é uma lei de Deus. A dor não é uma lei de Deus. A dor é consequência. Ela vem quando a lei de amor falhou, exatamente o contrário. Quando o amor falhou como efeito colateral da falta do amor, então vem a dor, para nos realinhar de novo com a própria consciência, para com aqueles com quem nós convivemos e com a lei divina. E aqueles outros filhos de pais vivos, órfãos de pais vivos? Vocês já ouviram falar de órfãos de pais vivos? Existem. Existem aquelas crianças, aqueles filhos, que os pais não tomam qualquer conhecimento das suas vidas. São criados completamente desprovidos de afeto, de amor materno, de amor paterno. Nós temos vários casos e vários exemplos desses nas atividades assistenciais da casa. Quando a criança vem para cá, e ela não vem aqui simplesmente buscar sopa. Ela vem para se enroscar nas pernas daqueles que trabalham na atividade, para abraçar, para beijar, para poder ser afagada. Porque não tem isso no lar dela. Ela não tem o amor de pai, o amor de mãe, que por alguma razão, por ter que trabalhar muito, outros por indiferença mesmo, elas não recebem, também não foram educados para isso, e por sermos todos espíritos ainda rudes, trazendo grandes deficiências nessa área, se o espírito não foi estimulado, pode ser que ele não desenvolva espontaneamente a afetividade. E o pai que não desenvolveu essa afetividade não dá para o filho também. Que vai buscar onde? Onde ele encontra uma luz que se acende, ali ele se abriga para tentar abraçar, sentir, receber o calor que ele não recebe na família, no lar dele. São órfãos de pais vivos. Quando estávamos meditando sobre esse assunto, a benfeitora abriu-nos uma visão e eu me vi presente diante de um beco. E ela disse: aqui você vai ver uma coisa terrível. Crianças de 7 anos para baixo que saem de casa para mendigar, de manhã, para mendigar, e vão tão longe das suas casas que quando o dia declina, eles se veem surpreendidos e não conseguem voltar para casa. Imagine o terror íntimo de um serzinho que tem que enfrentar uma realidade dessa. Nós não sabemos porque os nossos lares não são assim. Nós recebemos o afeto que fosse mínimo, mas tínhamos um lar para voltar. Tínhamos quem nos recebia. E quando nós entramos, eu entrei psiquicamente naquele lugar, eu vi encostado em um muro um menino que tinha aproximadamente 7 anos. Com um dos braços colocado sobre o rosto e no outro braço entrelaçando um menininho de 2 anos. Que agarrado ao peito do irmão, na busca provavelmente do sentimento que ele não tinha na sua casa. E sem outra alternativa, entregando-se à afetividade do irmão que também é pequeno, para ser ali amparado e protegido, porque ambos não conseguiram voltar para casa depois de um dia de mendicância, com um saquinho e algumas moedas. Ela disse: esta indigência
denuncia o quanto estamos ainda distante do verdadeiro amor. Quanto ainda estamos distante do verdadeiro amor. Portanto, quando nós desenvolvemos o verdadeiro amor, na proporção que nos é própria, que cada um de nós pode sentir, nós superamos qualquer obstáculo. E paramos de acusar Deus de ser o responsável pelas lágrimas que nós temos que derramar. E ao contrário, colocamos-nos como arrimos para os sentimentos dos outros, auxiliando a um, auxiliando o outro, para que cada um, no contato conosco, possa levar uma boa cota de afetividade, colaborando com o crescimento, com o amor que precisa desenvolver. É preciso que nós pensemos nisso. E só aprimorando os nossos sentimentos é que nós vamos ter essa condição de buscar estender o nosso auxílio, a nossa boa vontade, junto daqueles com quem precisamos. E conviver é ainda a melhor forma de nós desenvolvermos esses sentimentos. Porque na convivência, nós estimulamos uns dos outros aqueles sentimentos que nós precisamos melhorar. Então, qualquer convivência, em qualquer nível que seja, vale a pena. Vale a pena. O que nós não podemos e o amor não faz é atrelar ninguém a ninguém. O amor não atrela as pessoas. Ao contrário, ele ajuda as pessoas a superarem suas fraquezas e deixa esta pessoa prosseguir. Como Jesus fez. Nas suas lições amorosas, ele ensinava e deixava a criatura prosseguir livre para decidir o que ia fazer da sua vida. Quando passa pelo sicômoro e vê Zaqueu, ele diz assim: Zaqueu, importa que hoje eu fique na sua casa. Mas ele não disse, desce daí porque você tem que me receber na sua casa. Importa, ou seja, é importante. Se você achar que deve, desce daí e venha. E Zaqueu foi tocado, desceu e acompanhou Jesus. E ele foi à sua casa. Envolvido pelo magnetismo do mestre, ele alterou completamente a sua forma de sentir, mudando o rumo da sua vida. Com o magnetismo amoroso do Cristo, ele alterou toda a sua vida. E a gente vai dizer, mas eu não encontro com Jesus, como é que eu vou mudar a minha vida se eu não encontro Ele? Como é que eu vou sentir isso? Sintonizando com Ele. Ele disse, eu estarei convosco até o fim dos tempos. Ele não foi embora. Ele está ligado à psicosfera da Terra. Nós é que devemos alcançá-lo com os nossos sentimentos, querendo realmente a intervenção dele na nossa vida. O problema é que a gente não quer que ele intervenha em nossa vida. Por quê? Porque nós não queremos mudar. Pelo menos não mudar tanto, para não sairmos da zona de conforto. Como é que a gente pode declarar, eu não consigo mudar, eu não consigo deixar de ser rude, eu não consigo deixar de ser violento, eu não consigo deixar de ser sensual, eu não consigo deixar de ser indiferente? Como é que a gente não consegue? É porque ainda não entramos na frequência do amor do Cristo, que nos amou de uma maneira particular e dando-nos o exemplo de como deve ser esse amor, cujo sacrifício e doação ainda não são compreensíveis por nós. O que Jesus fez por nós não compreendemos ainda, não sabemos a grandeza desse sentimento. Está distante ainda das nossas possibilidades. As sementes desse sentimento começam com um sentimento que nós precisamos ter por nós mesmos, que é a preocupação de cuidarmos de nós mesmos afetivamente, de termos um bom relacionamento conosco mesmo. Precisamos ter um bom relacionamento conosco mesmo, principalmente jogando fora as impressões ruins da vida, tudo aquilo que nós vamos vivenciando que não nos agrada, atirando fora mesmo e guardando as impressões felizes, as coisas boas.
e comentá-las durante a vida, falar das coisas boas. Uma vez estávamos aqui, ainda na casa antiga ali, do outro lado, e já estávamos concluindo os trabalhos, quando a benfeitora Maria Dolores entrou com um grupo de espíritos alienados, os olhos rodeados por arcos escuros, como quem carregasse grandes olheiras pelo sofrimento, e completamente alienados do momento que nós estávamos ali. E ela os colocou à nossa frente e me disse: vocês têm que cuidar deles. E foi embora. E eu fiquei pensando, mas cuidar como, meu Deus? Como é que nós vamos cuidar desses espíritos? Eles estão alienados, sequer estão nos vendo, sequer estão percebendo onde estão. Como cuidar deles? Mas quanta gente na nossa casa, no nosso lar, na nossa família, também está desse jeito, completamente alienado. Estão ali conosco, mas não estão participando da vida do lar. São filhos rebeldes que estão com a mente voltada para as facilidades do mundo, querendo voar para longe, para fazer o que querem fazer. São maridos, esposas que não têm interesse no bem-estar do outro. Irmãos que mal se falam e não se importam, não se interessam um pela vida do outro. Nós também vivemos esse estado de alienação encarnados. Vivemos assim também. Isso não é um privilégio dos espíritos, não. Aliás, esses que estão lá daquele jeito, porque viveram assim do lado de cá. Quando vivemos assim, alienados das realidades daqueles que convivem conosco, dos nossos deveres para com aqueles que trabalham conosco, aqueles que convivem no lar, aqueles que são os nossos amigos, nossos irmãos, vamos nos alienando da realidade e seremos alienados no mundo espiritual. Carregaremos as grandes olheiras da indiferença e a paralisia do desrespeito à necessidade do outro que nós não prestamos atenção. E eu fiquei pensando, como é que nós vamos ajudar esses espíritos? Aí me ocorreu, por inspiração, que nós nos reuníssemos e naquele dia a meditação foi dirigida de maneira diferente, para que nós falássemos das coisas boas que tinham acontecido conosco em nossa vida. Que nós relatássemos, ficássemos em silêncio e procurássemos em nós coisas boas que nos aconteceram, os fatos bons de que nós nos recordávamos. E depois que nós colocássemos isso em comum. E quando cada um começou a falar das boas ocorrências da sua vida, das coisas boas que cada um de nós nos lembrávamos de nossas vidas, os espíritos iam acordando. Eles iam saindo daquela alienação e à medida que saiu, a espiritualidade os levava, os resgatava dali e os levava embora. Quando a última pessoa falou, o último foi-se embora. E dias depois, no contato com a benfeitora, ela disse assim: conseguimos oferecer o mínimo de amor que nós podíamos por esses irmãos através das nossas boas impressões da nossa vida. Porque a gratidão, meu filho, disse ela, é um grande antídoto contra a loucura que nos envolve em cada dia, paralisando-nos as percepções de maneira que a gente não perceba as necessidades daqueles que estão à nossa volta. Nós ficamos paralisados porque estamos egoisticamente voltados só para os nossos interesses. E ficamos recordando as impressões ruins que guardamos durante anos e não esquecemos dela. Não deixamos para trás. E pouco falamos das coisas boas. Os nossos amigos fazem um monte de coisa para nós. O dia que eles não fizerem uma, a gente só se lembra daquilo. Né? Guarda aquela impressão ruim o resto da vida. E tem gente, como nós já falamos outra vez, que tem orgulho de comentar os fatos ruins que lhes aconteceram. Eu tive uma vida difícil e fala com pesar. Né? Você não sabe o quanto eu sofri. Quando deveria dizer, eu tive uma vida muito feliz. Você não sabe o quanto eu me alegrei. Todos nós temos ocorrências desagradáveis, sejam nas profissões, sejam no convívio, na relação com o semelhante, todos temos, porque somos frágeis.
Não somos perfeitos. Mas guardar as impressões boas é um antídoto contra a ferrugem no nosso sentimento e um estímulo para que nós desenvolvamos o verdadeiro amor. É uma maneira de termos um bom relacionamento com a gente mesmo, saindo da posição de vítima para aquela de lutador, daquela que luta pela vida, que busca, que trabalha. Assim como vamos nos orgulhar, e a gente ouve os mais velhos dizerem que se orgulham de terem trabalhado, de terem se dedicado à vida, a gente também se orgulhar das coisas boas que nos aconteceram. Deus foi muito bom comigo, me deu uma vida referta de coisas boas, me deu pessoas amorosas para ficar ao meu lado, do jeito que elas são, da maneira como querem ser. Nós não temos como exigir do outro que ele seja como nós gostaríamos, mas eles são importantes na nossa vida. Nós devemos amar eles do jeito que eles são. Porque nós não dependemos deles, ou do jeito deles serem, para que nós sejamos felizes. No sentido de receber, mas de dar, sim. De oferecer, sim. E a gente vai, então, aprimorando o nosso sentimento, prestando atenção nas mínimas situações que nos acontecem na existência, tornando-nos mais clarividentes para com as qualidades dos outros e não clarividentes para com os defeitos. Vamos tendo olhos melhores para perceber a grandeza da nossa vida e não as nossas misérias, as nossas dificuldades, que todos as temos. Todos as temos. Quando me vi diante daquele beco, na experiência psíquica com a benfeitora, é como se a minha alma tivesse sido torcida por duas mãos vigorosas, tentando tirar um substrato, alguma coisa que pudesse, uma gota de bom sentimento ali dentro, para que através desta gota de amor que pudesse ser encontrada dentro de mim, eu pudesse tentar passar aquelas criaturinhas que estavam ali completamente absortas. E que outra alternativa eles tinham se não se acomodarem ali e dormirem pelo cansaço de um dia de muito trabalho, de busca de moedas e da piedade alheia, que porventura um joga uma moeda, outro dá outra, e quantos xingamentos ouviram, quanto desrespeito, quanto desamor tiveram que enfrentar durante o dia para estarem ali com aquele pequeno saquinho de moedas, um agarrado ao outro, como se um fosse a tábua de salvação do outro. Não é fácil. Mas novamente nós nos recordamos. Essa indiferença, ela também é traduzida em outras expressões da nossa vivência, quando nós não recebemos as pessoas com carinho em nosso coração. Então, o alto amor é isso. É dar-se a oportunidade de conviver bem consigo mesmo, para ter percepções mais aguçadas, de maneira a entrar em contato com as necessidades dos outros e se perguntar: o que é que eu posso fazer para melhorar? Quando ver um defeito, um problema em alguém, a gente conseguir perguntar: o que é que eu posso fazer para auxiliar o meu semelhante? Não fazer um histórico das suas fraquezas e mostrar para todo mundo. Mas ao contrário, perguntar-se: o que eu posso fazer? Enxergando uma fragilidade, uma deficiência, o que eu posso fazer? Porque foi isso que Jesus fez por nós, por muito nos amar. Essa foi a maior prova de amor dele. Ele veio à Terra para dizer a nós, seres humanos: o que eu posso fazer para tornar a vossa vida melhor? E ele fez. Deu-nos a maior mensagem que alguém poderia nos dar. O maior roteiro de felicidade que já foi estabelecido sobre os destinos deste mundo, e nunca haverá outro. Não vai haver outro maior do que esse. Mas quando nós aprimoramos o sentimento, aí nos felicitamos. Há pouco tempo, uma senhorinha que frequentou a nossa sopa, muitos anos, e o marido desencarnou cedo, e ela ficou com os filhos e depois tratou, lavando roupa, dos filhos e dos netos também. E ela desencarnou.
e se apresentou para nós há pouco tempo e ela disse o seguinte: me sinto vencedora. Fiz por aqueles que Deus confiou a mim tudo o que me foi possível, reservando aqui, disse ela, as minhas deficiências, porque eu não tinha o amor que Jesus achou que eu tivesse para cuidar de tanta gente. Mas eu fiz o que eu pude. Estou me sentindo aliviada de ter dado tudo o que eu pude. E a maior parte das coisas que eu dei não foi o meu afeto, foi o meu trabalho. Trabalhei dia e noite para que todos eles pudessem ter o alimento à mesa, para que tivessem o mínimo para sobreviverem. Porque eu não conseguia olhar para aqueles pequenos, para os netos, para os meus filhos, e imaginar que eu não pudesse, pelo menos, suprir o alimento que eles podiam para sobreviver todos os dias. Se me faltou amor, sobrou trabalho. E eu me sinto muito aliviada. Me sinto muito aliviada. É um convite para nós, para prestarmos atenção na nossa vida e nos perguntarmos o que nós estamos fazendo de efetivo mesmo para colaborar com o êxito da nossa vida, além de reclamar. Além de tentar transferir para Deus a responsabilidade de algumas coisas que nos acontecem. O que nós estamos fazendo de efetivo? Como efetivamente estamos trabalhando pela edificação de um bom sentimento em nosso coração, de maneira que a nossa vida seja mais suave. Porque o que nos torna pesarosos diante da existência não são os problemas que enfrentamos, mas é com que sentimentos nos relacionamos com eles. Esse é o problema. Com que sentimento nos relacionamos? Com sentimentos melhores, com certeza o problema não deixa de existir, mas ele tem sobre os nossos ombros um peso muito menor, e aquilo que parece insuportável torna-se possível e suportável. Assim, caros irmãos, que nós possamos meditar nesta noite sobre o convite amoroso do meigo Senhor, que espraiou luzes sobre a Galileia, refertando os corações humanos de esperança, como nunca alguém o fez, de espalhar perfumes pelas vidas, como jamais alguém conseguirá fazê-lo. Ele é o modelo, porque é o caminho e a verdade, e é também a vida. Se nós procurarmos observar os seus ensinamentos, certamente uma luz se acenderá em nossa mente e outra em nosso coração. E nós teremos a lucidez suficiente para conseguirmos equacionar, dividir, resolver a problemática que nos envolve na existência. Muita vez, batido nas reservas de nossa esperança, acreditamos que não temos mais jeito, que a vida é uma triste coisa e que o ser humano é um empecilho para a nossa caminhada. Então perceberemos que eles e os problemas são luzes iluminando a nossa estrada, e ouviremos na acústica de nossa alma a voz veneranda do Cristo, chamando-nos ao seu coração divino e amoroso. Vinde a mim, porque eu sei que estáis aflitos, eu sei que andas sobrecarregado, mas eu posso te consolar. E assim, ouvindo a canção sublime do amor que Ele nos oferece, nós conseguiremos nos levantar e prosseguir. Se temos tanta necessidade em receber, tomemos cuidado, porque é provável que as emoções inferiores possam tomar conta de nosso coração, estimulando-nos o egoísmo e o orgulho. Mas podemos nos transformar, observando que este é o momento de dar, porque há luz no caminho, porque Ele veio. Ouçamos o seu convite amoroso, e em que pese os enfrentamentos a que somos chamados, que possamos urgentemente aprender a amar. Que Ele nos abençoe nesta noite feliz e para sempre, graças ao bom Deus.